Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo. Dia 29 de julho de 2024. Aquele vídeo era de manhã, o anterior eu fiz pela manhã e agora eu tô fazendo esse aqui. Já é tarde, né? Já estamos no meio da tarde. E vou dar continuação aqui, ao vídeo anterior, né? Queria ter falado de outros assuntos e acabei que falei apenas de um assunto só, que embora foi um assunto importante, né? Um assunto bom, poderia até dar continuidade aqui naquele assunto, né? Sem falar em entrar em algumas questões, mas tava falando sobre as bênçãos, né? Mais ou menos assim, sobre o que Deus faz na nossa vida, né? A nossa gratidão, né? Sobre gratidão, né? Que a gente tem que ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito, né? E Deus tem feito muita coisa na nossa vida. Na minha, assim, é imensurável. É o tanto de bênção que eu recebi de Deus, né? E porque tem muita coisa que a gente recebe do homem, né? A gente sabe que veio do homem, né? Isso acontece, por isso que tem muitas pessoas que ficam atrás, sabe, dando tapinha nas costas de homem, fazendo a política, né? Aquela política de interesses, essa é a verdade. E infelizmente isso tem dentro das igrejas, que eu acho um absurdo isso. Eu acho isso um absurdo, a gente fazer da igreja um balcão de negócio, né? Mas existe isso dentro da igreja, das igrejas, né? Mas graças a Deus, bom é aquele que pode realmente dizer assim, não, Deus, Ele opera na minha vida. Ele opera na minha vida, né? Bom, feliz é aquele que pode falar isso, né? E eu sou um desses aí que posso falar que Deus opera na minha vida. Já vi que muitas pessoas tentam macular isso, né? Tentam manchar, né? As coisas que Deus fez na minha vida e faz, né? Já vi muitas pessoas tentar manchar isso. E eu, assim, agora que se eu acreditava nisso, agora eu acredito mais ainda, né? As pessoas tentam macular mesmo, tentam criar uma mancha ali, né? Colocar uma mancha. Mas enfim, não é isso que eu queria falar aqui. Falar de Deus mesmo. Então, eu entendo que ser cristão, ser cristão é ser seguidor, né? De uma ideia, de uma ideia de renascimento, né? De renascimento ou de se acordar, né? Acordar para um mundo espiritual, para uma vida espiritual, não um mundo, uma vida espiritual. Que acredito que até mesmo eu que falo aqui, estou falando, há momentos que a gente se desapercebe do que realmente é isso, né? O que é uma vida espiritual? Na prática mesmo, o que é isso? Na realidade, no nosso dia a dia, o que é isso? É algo muito difícil de compreender, na verdade. Se é difícil de compreender, imagina de viver. Então eu acho que tem muitas pessoas que não vivem porque não conhecem, não tem ideia do que é. Acha que viver espiritualmente é viver recebendo de Deus alguma coisa, né? Acreditando que de Deus recebe alguma coisa para melhorar a sua vida aqui. O interesse é melhorar a sua vida aqui e não, né, conduzir a sua vida aqui de uma forma
que você possa aqui mesmo já estar fazendo parte de uma vida espiritual. Tem gente que acha que a vida espiritual é as doutrinas de igreja, que no momento, eu acho que lá no passado, as doutrinas de igreja até servia, era bom, porque conduzia o povo era nécio, era um povo ignorante. E hoje eu ainda acho que o povo é um pouco ignorante ainda, né? Mas hoje as doutrinas, na minha opinião, elas são potentes para poder transformar o ser humano. Eu acho ela impotente, né? Eu acho que a transformação do ser humano, ela só se dá mediante um exercício de ações, né, que nos transforma, né? Se eu, por exemplo, ficar ali no cemitério ali, né, no velório lá, olhando as pessoas ali no velório, se eu sou uma pessoa dura, eu acabo se tornando uma pessoa mais amável. Por quê? Porque eu estou vendo o sofrimento da outra pessoa. Então, exercitar, né, algumas virtudes, porque é virtude, né? Por exemplo, exercitar o amor, exercitar o amor de diversas formas. A gente exercita o amor, né? Através da caridade, através do perdão, através de a gente exercitar estas virtudes é que nos transformam, né? E é isso que eu acho que não tem mais, né, nas igrejas. Antigamente era a doutrina, mas a doutrina se aplicava. Mas hoje as pessoas, né, elas por mais que elas ainda sejam ignorantes, isso inclui eu também, né? Por mais que nós sejamos ignorantes, mas nós, quando você fala de ser cristão, o que você quer esperar disso? A gente espera ser perdoado, a gente espera a caridade, a gente espera, né, uma relação fraterna entre os seus pares, entre os seus irmãos, né? É isso que a gente espera, né? Eu acho que todo mundo espera isso, né? E aí, quando isso não vai acontecendo, você vê que as pessoas começam a sair, né, embora. Agora mesmo eu não vi o vídeo, não. Faz tempo, na verdade, que eu não vejo nenhum vídeo do Crítico. Faz tempo que eu nem olho lá. Mas lá tá dizendo lá dos irmãos que estão saindo da igreja, estão indo para outra igreja, né? Diz que é um êxodo ali, né? Saindo, tá um monte de gente saindo. Isso é pura verdade. Mas tudo isso está acontecendo exatamente pelo motivo que eu falei aqui agora. Porque as pessoas estão esperando. Todo cristão espera, né, dos seus irmãos, né, um comportamento em relação a você, um comportamento de ações cristãs, de amor, né? E quando não vê isso, se decepciona, né? E a igreja, ela precisa, né? A igreja, através do ministério das igrejas, né? Eles precisam começar a enxergar isso, enxergar, né, essa deficiência que está dentro das igrejas, né? Porque a tendência, e isso não vai mudar, nós podemos dar uma freada assim. A igreja consegue frear, né, o êxodo de pessoas que estão saindo da igreja, consegue frear a partir do momento que ela começar a observar, né, essa deficiência, observar e alterar. Ela precisa alterar essa deficiência que está tendo dentro das igrejas, que é a falta das virtudes, né, vividas, a falta de vivência nessas virtudes.
cristãs, né? Que são a virtude do amor, né? São aquilo que se deriva do amor. Isso está faltando. Há igrejas que está faltando muito mais. Há igrejas que não tem nada. Não tem nada. De Cristo não tem nada. É tudo propaganda. É tudo fachada. Não tem nada. E você olha assim, é todo mundo praticamente quase, né? Quando a pessoa vai num lugar para ver homem, para se dedicar a homem, aí danou, né? Então tem igrejas que não ensinam nada, são tudo política mesmo, política de interesses, né? Fazem política de interesses. Então, né, eu acho que precisa, então tá indo muitas pessoas embora da igreja, ou das igrejas, né? Muitas pessoas, e vai continuar indo, né? O máximo que nós vamos poder fazer, o máximo que nós vamos conseguir fazer é frear, né? Esse êxodo assim que está acontecendo, né? E aqueles que estão ficando, aqueles que estão permanecendo, a gente precisa, o que precisa ser feito é que seja desenvolvido, né, um verdadeiro cristianismo dentro dessas pessoas. As pessoas precisam seguir Cristo, né? E seguir de verdade a Cristo. Seguir a Cristo é servir o próximo, né? É servir, é exercitar, é colocar a sua vida num exercício de cristianismo, né? E não de doutrinas. A doutrina, ela não pode estar acima da igreja, acima da igreja, acima de Cristo, né? Ela não pode estar acima disso. Nenhuma doutrina pode estar acima do amor, né? E, inclusive é bíblico isso. Há uma passagem, eu não me recordo o nome, que Paulo, né, o apóstolo Paulo falava a respeito disso, né? Que a gente tem que mirar é o amor. Onde tiver o amor é o lugar certo, né? Então as igrejas precisam, né? A gente vê aí, por exemplo, agora tem muitos colocando, né, em muitos lugares. Aqui na minha região eu não vi nenhuma ordenação ainda né, nenhum comunicado que chamou irmãos anciães, diáconos, cooperadores, enfim, não vi isso aqui, mas parece que em muitos lugares aí tá levantando muito irmão, né? Mas a observância é essa, né? O que ela observa, tá levantando irmãos preparados, comprometidos com Jesus, ou é com a igreja, ou é com a instituição? Acima de tudo, a instituição é necessária para tudo. Para a gente desenvolver o cristianismo, precisa da instituição, mas a instituição não pode estar acima, né, do objetivo maior, que é a transformação das pessoas em verdadeiros cristãos pelo exercício, né? Então a igreja, ela não pode estar parada, o povo não pode estar ocioso. O povo tem que estar em constante exercício de cristianismo, das virtudes do amor, o amor que provém de Cristo, de Jesus, de Deus. Tem que estar constantemente, né, ali exercitando, né? E onde é que a gente está vendo isso? Esses irmãos que estão sendo ordenados estão preparados para isso? Eles estão ali vestindo a camisa para poder ir lá e cuidar daquele rebanho? Ou ele vai só fazer aquele feijão com arroz? Vamos lá pregar, vamos lá fazer isso, vamos fazer aquilo, mesmas coisinhas de sempre. Essa igreja, ela não vai resistir. Tá aí para quem quiser ver, ué. Ela não vai resistir, né? Nós vamos chegar em outros momentos aí adiante, né, que o mundo está em transformações. Nós vamos chegar daqui a pouquinho aí na frente, muitas coisas vão acontecer num espaço curto de tempo, que nós já perdemos da pandemia para cá, né? Perdeu uma quantidade de fiéis, né, de pessoas cristãs
que não frequentam mais as igrejas, assim dorme. E vai acontecer outras coisas aí agora na frente. E vai embora um monte. Entendeu? É capaz de que esse monte que vai embora aí, a igreja não consiga nem se sustentar. Mas o que é que nós estamos fazendo? O que é que a igreja está fazendo para diminuir o impacto disso? Porque vai acontecer, vai dar problema, mas para diminuir o impacto, para que a igreja pelo menos se sustente, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós já estamos fazendo? O que é que os irmãos de ministério estão fazendo? Talvez os irmãos de ministério esteja mais fácil, né? Eu posso estar errado, né? Eu posso estar errado, mas é mais fácil estar me criticando porque eu estou falando do que fazendo alguma coisa. Porque se os irmãos tiver pelo menos, poxa, aquele coitado de mim, né? Não tenho nem visualização, não estou preocupado com isso também. Isso para mim não quer dizer nada. Nada, mas nada mesmo, né? Mas eu falo, poxa, aquelas palavras ali não estavam tão erradas. Vamos pensar, ou já é alguma coisa? Já é alguma coisa. Ah, vai dar crédito pra mim? Crédito? Olha, eu vou me... Não, tô vacinado pra essas coisas. Nada me... Não tenho interesse em nada. Porque até se tivesse, eu já tava em outra, né? Já me tentado tudo quanto é forma. Vem pra cá, vem aqui, vem não sei o que. Se eu quisesse alguma coisa, eu não tava lá. Se fosse do meu interesse isso. Não é nem o fato de interesse. Não é o fato de interesse. É que eu sou eu. Entendeu? Eu não sou igual o Zezinho, Pedrinho, né? Eu tenho a minha linha de pensamento, as minhas crenças, né? Oxe, pera aí que o outro tá indo embora. Pera aí, gente. Pera aí. Pera aí, pessoal. Eu vim na oficina aqui. Já vim de manhã. E agora tô vindo aqui de novo para trazer o outro carro para trocar o óleo. Ele tá de saída. Era para ter chegado um pouquinho mais cedo, mas deixa para amanhã. Trocar o óleo aqui, o filtro, né? Ainda falta 1000 quilômetros ainda, mas eu vou trocar já. Que tá sempre viagem com o carro, né? E aí tem que deixar o carro preparado, né? Como é óleo de muita quilometragem, 7.000, eu acho. Melhor deixar o carro com óleo novo. Eu já rodei 6.000. E pouco tempo, hein? Pouco tempo. Eu já viajei 3 vezes com esse carro aqui. Mas é isso aí, pessoal. Eu acho que deu pra entender o que eu penso, né? Então, às vezes eu acho que é uma crítica contra a igreja. É uma crítica, não deixa de ser. Mas não é uma crítica destrutiva, sabe? Não tem nenhum interesse. Por exemplo, aquele crítico que tem lá, do canal dele lá, ele quer derrubar a igreja, ele quer destruir. Por isso que ele, na minha visão, ele é um mau cristão, assim, no sentido de... Ele é um cristão a serviço do diabo. Não posso dizer que ele não é um cristão. Ele é um cristão cego. Ele está cego, né? Então ele está a serviço do diabo, né? Não é... A gente não tem que lutar contra ele. Está escrito que nós não lutamos, não é com a carne, nem com o sangue, nem com o sangue, nem com a carne. É espiritual. Então há uma influência espiritual na vida daquele cidadão que tá ali para matar e destruir, né? Porque não é possível você pegar
né? Quantas religiões, quantas igrejas existem por aí, quantos ministérios, né, de igreja tem por aí. Em todas essas igrejas tem falha, tem erro. Assim como tem lá na congregação cristã no Brasil, tem erros em todas as outras. Agora nós vamos pegar e vamos derrubar todas as igrejas agora porque tem erro? Não, tem alguma coisa que não bate, né? Coisa não está certa não. Vamos destruir tudo porque tem erro, porque tem todas elas, né? Se você sair de um, você vai pro outro quer roubar o dinheiro dos fiéis, né? Mas quantos pastores tem por aí que anda por aí andando de carro blindado, carro de luxo blindado, outros moram em palácio, né? Isso aí tá certo? Não tá certo. Isso não tá certo. Às custas de quem? Às custas dos fiéis, né? Às custas dos fiéis. Então há erros em vários lugares, mas lá o fiel lá não é fiel que tá lá dentro da igreja, que tá bancando aquele pastor de luxo, ele não é um fiel, o que está lá na igreja, ele não está lá buscando Deus, ele não está buscando. Agora nós vamos destruir a igreja lá por causa do pastor? Não vamos destruir. Deus, de certa forma, está se usando ali daquele lugar para levar a sua palavra, para levar fé para o povo, adquirir fé, e aí vai, né? Então lá na congregação tem uns erros, né? Tudo isso tem que ser criticado de alguma forma, mas não tentar derrubar, não tentar colocar guerra no meio da igreja, não é isso daí não, mano. Então ele está sendo usado pelo adversário, né? Porque o povo está saindo das igrejas, a maior parte está indo para outra igreja, não está não, né? A maior parte está ficando em casa. Muitos aí até desacreditando em Deus, né? Isso aí, então nós estamos desconstruindo algo que é dentro das pessoas que chama crença e fé. Nós não, né? Eles, né, estão desconstruindo o que Deus colocou, né, no coração das pessoas, que é fé, é crença, né? E daí vem muitas coisas, esperança, né, confiança, né? Deus se usou de homens que na verdade são até homens mundanos, né? Mundanos, não vou nem dizer mundano, mas vamos falar assim, homens que usam o púlpito das igrejas para ganhar dinheiro, outros para fazer seus espetáculos, outros para, enfim, um monte de coisa que não provém de Deus, né? Mas uso ali, Deus muitas vezes se usou desses homens para levar alguma coisa para alguém, né? O que esses homens a parte que eles fizeram ali que está errado, eles vão dar conta para Deus, seja ele da congregação, seja ele da Renascer, seja ele da Universal, seja de onde for. Isso aí não é problema nosso, eles vão dar conta disso aí para Deus. Mas que o povo está ali e precisa estar ali e receber a palavra de Deus, precisa. Agora não podemos destruir, por isso não podemos destruir igreja nenhuma. Mas como tudo isso é bíblico, né? A destruição, né? O fim das igrejas, isso não tem como, é irreversível, isso vai acontecer. Só que as igrejas precisam mudar, né? Renovar, fazer alguma coisa para que isso seja retardado, né? Isso seja não seja de uma forma que venha a praticamente comprometer a existência da igreja prematuramente, né? Ela precisa fazer. E uma das coisas são esses irmãos de ministério. Eu já falei isso em alguns vídeos meus lá para trás, que a congregação mesmo precisa fazer um renovo em irmãos de ministério, em todos os ministérios, inclusive obra da piedade, principalmente talvez, né? Principalmente não, porque a outra parte, a pregação da palavra, né?
vai no mesmo caminho, mas a obra da piedade, as irmãs da piedade, tem irmã que não sabe o que é fome não, mano. Ali na obra da piedade não importa se a irmã tem dinheiro, não tem dinheiro, não importa, ali tem que colocar irmãs experimentadas, irmãs ali que viveu, sabe o que é fome, sabe o que é necessidade, né? E mais do que isso, irmãs que tenham compromisso com Deus, não com o cooperador, com o ancião, com o diácono, não tem compromisso com Deus. É Deus que elas têm que dar conta, é para Deus. Aí depois dá conta pro homem. Primeiro é para Deus. E é isso, sabe, gente, que eu penso, né? Essas são as minhas críticas. Mas nenhuma crítica destrutiva, mas é o que eu disse, às vezes os homens estão ali, às vezes a gente faz essa crítica aqui, que nem eu faço, e quer só falta às vezes querer, né, retaliações, vou tirar a liberdade, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Acontece muito, né? Acontece muito. E é uma pena, né? É uma pena isso. Porque não estou dizendo que é o meu caso. Ninguém nunca veio, né? Exceto quando eu fazia comunhão em outro lugar lá, que pelo amor de Deus, né? As ameaças não foram poucas, não, né? Mas eu acho que eu nunca, depois disso, depois que eu saí, graças a Deus, nunca mais eu tive esse tipo de coisa. Nem quero ter. Mas é uma crítica para mim, na minha opinião, construtiva. Ela é construtiva. Eu acho que a igreja precisa, né, se atualizar nesse sentido e buscar, né, buscar melhorar. Nós precisamos melhorar. E melhorar é de dentro para fora. E quando a gente fala de dentro para fora, começa lá dentro de nós. É dentro de nós. Tem muitos homens ainda aí na congregação mesmo, buscando ministérios, buscando aplausos, né? Buscando aplausos, e fazem política por isso, né? Aquela política para esse tipo de conquista, né? Isso é uma conquista. Eu ser um irmão de ministério, de cooperador, um ancião, seja lá o que for, isso é uma conquista. Eu conquistei isso, né? Nossa, que maravilha. Por que é maravilha? Que maravilha? Qual é a maravilha? Né? A maravilha, por que é maravilha? Porque eu vou ficar no palanque. É o palanque que vai me... Né? Então eu acho que, por exemplo, ser um irmão da obra da piedade ou uma irmã da obra da piedade, pra mim é algo que ninguém quer, assim, sabe? É difícil. É só quem ama mesmo pra poder fazer isso. Porque você ir lá e limpar bosta, perdão da palavra, mas é isso mesmo. Não é pra qualquer um, sabe? Você ir lá limpar a bosta de alguém que tá enfermo, né? Você ir lá na casa da fome, não é fácil não, não é fácil, né? Mas aquele que vai de verdade, Deus vai com ele, entendeu? Deus vai com ele. Eu tive algumas experiências na minha vida, assim, para mim entender e compreender o que é a gente fazer algo de verdade de dentro de nós, né? Lá de dentro. E eu já disse também em outros vídeos aqui anterior que quando a gente tem um compromisso, porque ministério todo mundo tem, é só querer. Eu posso pegar aqui nessa rua aqui e falar assim, olha, eu tô na minha rua já, na rua da minha casa. Parei aqui para conversar, porque senão a cachorra começa a vir no carro, não dá para conversar.
E não é o caso aqui, né? Porque o povo aqui, a gente nem vê o povo da rua aqui, né? Mas vamos supor que eu quero cuidar aqui, eu quero levar a palavra de Deus para uma família aqui, ou duas, três, né? Eu quero levar a palavra de Deus. Quero levar a palavra de Deus para eles, né? E aí você vai levar a palavra de Deus. Só que aí você descobre aqui que aqui tem necessidades. E todo mundo tem necessidades, né? Às vezes a necessidade não é material, mas é uma necessidade, é uma enfermidade, às vezes até material, porque às vezes a pessoa pode estar bem naquela parte básica dela, mas às vezes tem uma empresa, a empresa não vai bem, né? Às vezes tem alguma coisa não vai bem, às vezes é uma guerra, filhos nas drogas, né? É uma multidão de problemas que as pessoas têm. Então quando você começa a evangelizar, a levar a palavra de Deus para as pessoas, você se depara com a necessidade da pessoa, né? Você começa a ver que há uma necessidade ali, né? Então, mas às vezes você não tem a condição de auxiliar aquela pessoa naquilo que a pessoa quer. Na verdade, naquilo que ela precisa. Você não tem essa condição. Aí vem o poder de Deus, que Ele deu para o ministério das igrejas. Só que os ministérios das igrejas não estão utilizando o seu ministério da forma que Deus quer, né? Porque quando Deus quer o homem, o ministério, cuidando das ovelhas. Então, porque se eu começar aqui, Deus já deu isso na minha vida, né? De evangelizar, de cuidar de pessoas. E eu não tinha o que fazer pelas pessoas, dentro da necessidade delas. Eu não tinha. Mas Deus deu na minha boca e fez cumprir. Deus foi lá e fez cumprir. Por que Deus fez cumprir? Tem muitos que pensam assim, olha, Deus, eu fui lá e Deus deu na minha boca. Não, você falou. Pela fé. Você falou. E quando a gente fala alguma coisa pela fé, mas essa nossa fala, ela não pode ser uma fala qualquer por uma obrigação. Não, você tem que estar envolvido na vida daquela pessoa. Aquela pessoa tem que ser como se fosse seu filho, sua esposa, sua irmã, tem que ser. Você tem que cuidar, você tem que praticar ali o amor fraternal no meio com aquela pessoa ou aquelas pessoas. E aí vem o poder de Deus. E aí o que você fala cumpre. O que você fala cumpre. Pode ser o que for, pode ser a coisa mais difícil do mundo. Eu já tive experiência de lidar a parte material mesmo na minha própria vida. Eu falei assim, poxa, eu ganhar tanto assim, isso é uma coisa impossível na minha vida, mas para Deus não é possível, mas para Deus não é impossível. Eu já falei isso. Tudo isso que eu já falei, ou já falei outros números também, né? Mas a maioria parte do que eu já falei, Deus já trouxe na minha vida. Me diz como. Aconteceu assim. Sabe? Aconteceu. Deus trouxe na minha vida. Mas por quê? Por que Deus fez isso? Primeiro porque havia uma necessidade minha. Havia uma confiança em Deus também. Eu fui esperar de homem? Não fui esperar de homem nenhum. E nem fui buscar palavra em canto nenhum a respeito disso. E nem vou buscar a respeito de nada. Não busco palavra a respeito de nada. Palavra já falou comigo? Muitas vezes. Muitas vezes. Mas eu entro dentro da igreja desprovido, totalmente desguarnecido de intenção. Intenção de pedir. Sabe? Eu vou lá hoje porque eu preciso dessa palavra para mim fazer isso e aquilo. Não vou não. Eu tô lá, eu sou um filho de Deus, assim como todos que estão lá, né? Se Deus quiser me apontar alguma coisa aqui, Ele vai falar.
ou vai me dar um sinal. Ele vai criar um caminho na minha vida e ele vai falar comigo. Ele vai falar comigo, né? De alguma forma, lá ou em qualquer outro lugar. E assim tem sido na minha vida, né? Mas teve muitas coisas na minha vida que eu profetizei para mim mesmo. Eu profetizei de uma forma com respeito a Deus, né? Primeiramente porque o poder está nele. O poder é de Deus, né? O profeta, quem faz é ele, né? A minha necessidade, sabe ele da minha necessidade, né? Então, sempre com as ressalvas, Senhor, né? É se tu quiser. Mas eu já profetizei, eu vou ver tal coisa, e tal coisa vai acontecer na minha vida. Tal coisa, o Senhor vai, um dia eu vou receber de Deus tal coisa. Senhor, sempre quando eu faço isso, sempre tem uma necessidade, assim, não é sabe, como é que chama? Buscando as coisas do mundo, nunca é. Nunca é, sempre é uma necessidade. Por exemplo, eu tive contas, né, dívidas, que eu falei, Senhor, olha o tamanho da minha dívida. É tanto sim que é difícil pedir para Deus. Eu já falei isso com Deus muitas vezes. É tanto, Senhor, é tanta coisa assim, que é um valor enorme. Eu, Senhor, às vezes eu falava para Deus, Senhor, eu tenho vergonha de pedir isso para tu. Eu tenho vergonha de pedir porque é muita coisa. Deus me deu, não foi nenhuma nem duas vezes. Entregou na minha mão. Entregou na minha mão. Porque eu era alguma coisa? Não, não sou nada. Eu não sou nada. Nada, nada, nada. Né? Existe algum poder em mim? Nenhum. Só a fé. Que a fé que foi Deus que me deu. Entendeu? A fé é uma boa consciência. Ah, tem gente que pega, vou ali naquele cooperador, naquele ancião, naquele sei lá o que é revestido aquele irmão. Vamos lá que Deus vai mandar uma palavra como se aquele irmão ali fosse portador. Que através dele Deus vai fazer alguma coisa na minha vida. Se Deus quiser, ele manda até a pedra falar comigo aqui. Aí pedra não tem nenhuma identidade, nenhum número de RG na pedra, né? Não tem. Pode até ter nome de pedra lá, pedra não sei do que. Mas não tem não. Se Deus quiser, ele manda a pedra falar comigo. Entendeu? Não preciso ir atrás de homem nenhum. Nenhum. Só preciso ir atrás de Deus, falar com ele, com todo o respeito que se faz necessário fazer quando nós vamos nos dirigir a Deus. Porque Deus não é empregado nosso. A vida que Deus nos propôs não tem nada a ver com o que a maioria aí fala. Né? Muitos até falam, eu só te prometi, não te prometi riqueza. Ontem mesmo falou no culto. Não te prometi riqueza, não estou dizendo que o irmão era da boca para fora, não, mas muitos falam isso da boca para fora. Não estou dizendo que o irmão falou, que eu não sei, né? Não conheço o que está dentro da pessoa, não tem nada a ver com isso. Mas muitos falam da boca para fora. Muitos, a maioria que estão dentro das igrejas, estão buscando as coisas dessa vida. Estão buscando as coisas dessa vida. Estão buscando o ouro e a prata. Né? Não estão buscando o céu. Está fazendo de Deus um balcão de negócio. Né? Quando na verdade Deus ele pode nos levar para morar aqui no Morumbi, para morar não sei aonde, para morar não sei o que. Mas para nós tem que ser tanto faz, morar aqui, morar ali, onde Deus quiser levar nós para morar. Né? E na verdade Deus nem se mete muito nisso, sabe? Há casos e casos, né? Que às vezes Deus faz para mostrar as coisas, sabe? Para mostrar o poder dele, o amor dele, para mostrar, para direcionar as pessoas, né? Porque é muito meu caso até, né? Porque não que eu sou santo, que eu sou totalmente injustiçado, não, porque eu tenho meus erros
as minhas falhas. Eu tenho as minhas falhas, né? Tenho as minhas culpas também, né? Mas eu fui tão apedrejado. Era aquela pessoa que era dali para a sepultura. O que se pregava a respeito de mim era dali para a sepultura. E sem o perdão de Deus, né? Era o que se pregava mais ou menos ali a respeito de mim. E Deus criou caminhos assim na minha vida. Ele criou caminhos para mostrar para as pessoas, né? Às vezes Deus se usa dessa forma. Pelo menos eu creio nisso, sabe? Mostrar, né, qual é a intenção, o desejo de Deus a respeito da minha pessoa. Isso. Mas nós temos que morar ali, ou aqui, ou acolá, né? Como se tivesse em qualquer, né? Morar no Morumbi, morar no Paraisópolis, morar em qualquer lugar. Do mesmo jeito, da mesma forma, né? Claro que Deus, a gente tem que buscar, né? Buscar o melhor lugar para nós. O lugar que nós vamos nos adequar melhor, o lugar que vai ser bom. A gente tem que buscar sempre o melhor, né? E não a luxúria, não é isso. Quem busca a luxúria acaba ficando envergonhado, confundido, acaba ficando como é que chama? Embaraçado com as coisas dessa vida, sabe? A gente fica nos embaraços aí. Quando a gente sai para buscar a luxúria, buscar as fantasias, né? Então, mas quando a gente sai, vai buscar alguma coisa para viver, para ter uma vida, para ficar, Deus sempre vai estar conosco, sempre vai nos ajudar. Embora a gente precisa entender também que da mesma forma que existe Deus, existe o adversário. O adversário, ele está aí, ó, acampado em todo canto, né? Tentando atrapalhar de todas as formas. Atrapalha no relacionamento amoroso, né? Familiar, atrapalha nos negócios, atrapalha com os vizinhos, atrapalha com o trabalho, atrapalha. Ele fica buscando atrasar a nossa vida de todas as formas. E tem muitos que dizem que, né, eu já vi falar isso até de ancião, né? Os anciãos mais velhos até, dizer que não, que a vida do crente, né, é uma vida sossegada, uma vida boa, farta. E não é verdade isso. A vida do crente é um combate, uma guerra. É uma guerra. A vida do crente, ele pode ser um sossego quando ele está vivendo na rodinha do balcão de negócio. Aí de repente está tudo bem mesmo para eles. Mas a vida do povo de Deus mesmo é uma vida de luta, de guerra, né? Hoje tem, amanhã é capaz de não ter. É bem assim. O inimigo, ele vem de diversas formas para tentar destruir as nossas vidas, para tentar matar a nossa vida, né? Fazer a gente pecar, a gente, mais do que pecar, sabe o que é? É a gente perder a confiança em Deus, a confiança, a crença, né? Então é isso que ele quer, porque vamos supor, o camarada, Deus vai lá, ajuda aquele camarada, ele crê que Deus ajudou ele, né? Deus me ajudou. Só que ele não é um alicerçado, não está alicerçado. Ele vai lá, Deus coloca ele lá numa mansão, lá no Morumbi, né? Coloca ele lá e ele tá ali, alegria, alegria, alegria. Daqui a pouco ele perde a mansão do Morumbi. Ele perde a mansão do Morumbi. E aí, como ele não está alicerçado, o que ele faz? Ele, não foi Deus que me deu? Por que Deus me tirou? Eu não fiz nada de errado. Eu continuei do mesmo jeito. Ele estava buscando só as coisas materiais, ele não estava buscando Deus. As coisas materiais que ele estava buscando. Aí ele, rapidão, ele, não foi Deus que me deu. Então, Deus, ele
Ele permite todas essas coisas acontecer para que nós possamos ir nos arrumando. Dessa forma vai chegar uma hora que nós vamos entender que as coisas daqui nós temos que morrer para elas. Tanto faz ter como não ter. É difícil, é difícil. É difícil você, por exemplo, estar dentro da sua casa e chegar a hora da alimentação, você não tem o que ter, não tem o que pôr na mesa. A guerra é tão grande que você começa ali e fala: Senhor, onde é que tu tá? Será que existe Deus mesmo? Chega a pensar nisso. Aí quando você está enturmado no meio da irmandade, no meio da igreja, os irmãos ali já levam comida para você, velho. Aí você diz: oh, Deus chegou na minha vida. Mas, e quando ninguém leva? Muitos abandonam a fé. Acredita que Deus não vai chegar. E Deus sempre vai chegar. Sempre vai chegar. Sempre chegou. Eu sou prova viva disso. Ele sempre chegou. E teve momentos que ele não chegou, mas eu sobrevivi. Ele não chegou naquilo que eu precisava. Teve momentos que eu perdi tudo, eu acho. Eu não perdi a graça, eu não perdi a fé, não perdi a esperança, a confiança em Deus. Deus, ele não foi só Deus, porque tem muita gente que Deus só é Deus se ele for o seu provedor. Aí ele é Deus. Eu nem sei mais o que é que eu estou falando. Eu comecei o vídeo de uma forma e o vídeo já está indo para outra forma, né? Então eu vou encerrar o vídeo aqui. Que Deus nos abençoe, né? Continue nos abençoando. Que Deus abençoe os irmãos, né? Os irmãos de ministério. Nós precisamos do renovo, irmãos. A gente precisa de um renovo. A igreja precisa ser renovada, os irmãos precisam trabalhar esse renovo. Precisamos de irmãos preparados, irmãos corajosos, né? Não para perseguir ninguém, corajoso para mudar, transformar a igreja, né? Casa dos valentes, dos crentes, a casa dos cristãos, crente não, casa dos cristãos, é a casa que tem que estar sendo visitada todo dia. Nós temos que ser participantes um da vida do outro. Não é entrar na privacidade, não é invadir, né? Não, mas nós temos que ser presente. A igreja tem que ser presente na vida das famílias. Porque no meio das famílias hoje está muito presente o maligno. Através da internet, através de tudo. De tudo, do carro, da casa. O inimigo, ele está lá presente o tempo todo para tirar a fé das pessoas, para tirar a crença das pessoas. E o que é que faz e impede isso? Como é que a gente sufoca o inimigo? Estando presente. Estando presente no meio do povo. Está ali. Na alegria e na tristeza. Nós temos que estar lá na alegria e na tristeza. Da mesma forma, indo para casa das pessoas para comer. Porque a gente vê muito isso, né? A gente vê muito isso. Nós vamos lá, crente gosta de comer. Para com isso. Isso não é de Deus, não. Ué. A gente tem que ir na casa das pessoas e se oferecer é melhor até falar não, embora. A não ser que seja uma situação que você vê que a pessoa vai ficar aborrecida, vai ficar... Pô, não quis comer na minha casa. Mas é um caso ou outro. É melhor não comer. É melhor não comer. É melhor não se apoderar de nada ali. Vamos lá para fazer a visita. Principalmente quando vai muitas pessoas. Quando é uma pessoa, duas pessoas, vamos sentar, vamos tomar um café. No máximo. Um cafezinho preto mesmo.
Se tiver um biscoitinho, come. Se não tiver, não come. Melhor nem comer. Melhor tomar água. Você pode me dar um copo d'água? Eu tomo e ó, pé na estrada. É isso que é o certo. Agora juntou um modelo de crente comilão. Tá criando tudo quanto é virtude que impede das pessoas receber o crente. As virtudes erradas. Ah, não, vamos levar comida. Você constrange a casa. Você acaba constrangendo a casa. Então, nós estamos precisando de renovo. Renovo, é isso que precisa. Renovar, mudar, servir. Porque servir é um exercício. Nós precisamos servir ao próximo, aos irmãos. Né? E servindo nós seremos servidos, né? Por Deus. Estaremos recebendo de Deus, né? O galardão que nos é necessário receber. É o galardão espiritual. É o galardão da transformação. É esse que nós precisamos. Que Deus abençoe muito a mente desses irmãos que estão ainda, esses que estão sob a presidência das igrejas, né? Dos conselhos de anciães, dos mais velhos. Que Deus abençoe eles, para que esses irmãos possam tomar as decisões mais acertadas na escolha de novos obreiros, sabe? Precisa escolher os irmãos que estejam comprometidos com a irmandade, comprometidos, que estejam ali prontos realmente para ir onde for, onde tiver que ir. Tem muitos aí, quantos eu já escutei. Ah, o diabo tá ali, ele já tá lá na esquina correndo. Não mexo com espírito, não mexo com isso. Mas que diacho de irmão é esse? Que tem medo. Nós vamos viver, nós estamos aqui nos preparando para ser totalmente espiritual. Totalmente. Porque quando Jesus vier, não existe mais esse carne e osso aqui não. Mas para chegar nesse patamar de não existir carne e osso, nós temos que ser, já não existe, nós temos que dominar a carne e o osso através do espírito. E o que está acontecendo? Esses irmãos tudo medroso, amedrontado. O inimigo tá ali, não vou lá falar com ele não, vai lá, rapaz. Vai lá. Nós temos o que é do ministério, os valentes de Deus, os que estão na linha de frente, pode estar Satanás ali. Ele tem que respeitar quem está aqui. Ele tem que respeitar os irmãos. Se apresenta às vezes os espíritos dentro das igrejas. Os irmãos tudo cagado. Perdoa falar. Tudo cagado, com medo dos espíritos. Uma vez foi até já falei isso em alguns vídeos. Tava na rua conversando com um irmão e apareceu lá uma pessoa do mundo, é político até. É macumbeiro ele é macumbeiro. E ele tava falando de um assunto político até. E esse camarada chegou e começou a falar. Aí ele viu que eu entendia do assunto. Só que ele era do outro lado, né, da oposição. Eu nem tava tomando lado nenhum, pra falar a verdade, né? Mas eu tenho o meu lado. Mas eu não tava nem tomando lado nenhum. Mas ele viu que eu entendia do assunto. O espírito tomou ele ali e falou na boca dele. Ele ia falar a minha vida. Ele ia falar a minha vida. Eu percebi. Falei, olha, coisas que só eu sei. Ele ia falar ali a minha vida. Eu peguei, olhei pra ele, né? E falei uma parte lá das coisas de Deus. Ele murchou. Mas o que não foi nem a parte que eu falei.
Foi o olhar que eu dei nele. Foi o olhar, eu olhei na cara, no olho dele. No olho dele. Ele podia também falar a minha vida. Tem gente que tem medo disso. Tem gente que tem medo. Primeira coisa que nós temos que saber, e a gente tem que... Quem tem medo de que a sua vida seja declarada, que não sei o que, não vá não. Agora eu não tenho medo de nada não. O inimigo, ele pode declarar o que ele quiser. Ele pode falar o que ele quiser. O que ele quiser não. O que Deus permitir. Só vai falar o que Deus permitir. Porque se eu tiver numa missão ali que for de Deus, se Deus me mandou ir até ali perto daquela árvore ali, pode ter certeza que tudo que for necessário para que aquela missão aconteça ali perto daquela árvore, para que aquela missão aconteça, Deus vai tomar toda a providência para que aconteça, né? Eu acho que me embolei todo aqui, né? Deus vai tomar todas. Então eu posso levar muito trupicão indo aqui para lá, pá, blá, 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 trupicar, ralar todinho, mas que a missão vai cumprir, vai, desde que eu vou lá. Desde que eu vá lá. Só vai acontecer o que Deus permitir. O que Deus não permitir, não vai acontecer. Ponto. Quem tem medo de levar os trupicão, os tabefes, não sei o que, não vai não. Fica aí no lugar dos covardes, que vá os que podem. Os que têm coragem. Poder não, porque às vezes você vai até aquela árvore, a única coisa que você vai levar é pau. Pá, você vai voltar de lá todo quebrado, mas que o que Deus quer que aconteça lá vai acontecer. Então você tem que estar preparado para bater e para apanhar, velho. Às vezes apanhar faz parte do processo. O apanhar faz parte do processo. Faz parte da obra que Deus quer fazer. O apanhar. Né? Assim como eu apanhei, acho que 20 e tantos anos, né, num determinado lugar, apanhei, faz parte do processo. O que Deus quer fazer, Ele faz. Ele faz, independente do que vai acontecer com você e com os demais. O que Deus quer fazer, Ele vai fazer. Né? Então, o vídeo está longo, muito longo, vou parar. Vamos pedir, né, a Deus, que Deus dê luz para esses irmãos, para que estes novos obreiros, né, eles sejam todos revestidos, preparados, né? E se não for, que Deus os prepare para poder estar prontos, né? Estar devidamente prontos para essa missão, né? Uma nova missão. Porque a igreja não é mais a igreja que nós vimos há pouco tempo atrás. Ela não é, e vai mudar cada vez mais. Né? Muitos estavam esperando outros tipos de mudanças, né, dentro da igreja. Estavam esperando os travestis lá dentro, estavam esperando os não sei o que, até tem, mas isso é o de menos. Isso é o de menos. O maior problema da igreja hoje, que eles não estão percebendo, é a falta de amor. É a falta de sentimento. Nós estamos lá para adquirir sentimento. E a única coisa que nós não temos é o sentimento. O verdadeiro sentimento de um verdadeiro cristão. Né? Então, é isso o maior problema da igreja. Entramos dentro da igreja, que nem eu tive essa experiência aí agora. Fazia tempo que eu não sentia isso, né? Tá ali sentado, a opressão espiritual. Fazia tempo que eu não via isso. Uma opressão. E você vê as pessoas, você olha na face das pessoas, as pessoas não são cristãs. As pessoas são, né, vira face, vira. Foi, opa.
Onde é que está o cristianismo? Onde é que está Cristo nisso? Onde é que Jesus habita aí? Então, as pessoas estão por causa do seu... Isso aqui é meu curralzinho. Isso aqui é... Ó, que manda que sou eu. Esse é o maior problema. Apesar que nessa parte eu tenho congregado bastante. Eu nunca vi. É claro que tem alguma coisa, né? Mas eu nunca vi igual eu vi por esses dias. Nunca vi. É uma coisa... Mas, enfim. Esse é o problema das igrejas. O problema que vai vir aí, as coisas, é isso aí. A falta de sentimento. Isso tudo vai por terra. Porque ali, esse aqui é meu amigo, esse aqui não sei o que, esse aqui é meu companheiro, esse é meu ancião, esse aqui, nós somos tudo, né? Vai acabar. Vai acabar. Muitos ficarão envergonhados, muitos vão se decepcionar. Porque ninguém vai ajudar ninguém consegue cuidar de ninguém. O único que consegue cuidar é Deus. E até você aprender isso, que é Deus, vai padecer. Vai padecer, porque Deus às vezes tem gente que muito fácil, com muita facilidade, começa a entender sem precisar apanhar. Entender e conhecer a Deus, né? Mas muitos precisam apanhar. O que é apanhar? É estar precisando comer e não come, é precisando andar e não anda, é precisando resolver algo e não resolve. Pede para Deus e não recebe. Isso é apanhar. E já aconteceu comigo isso aí também, né? Lá atrás, já aconteceu. Né? Embora, graças a Deus, eu não precisei de muito, não. Não precisei de muito, não. Para entender, para poder... E aí eu acho que foi até aí, né? Que eu enxerguei que Deus não tem nada a ver com minha necessidade, não. É claro que Deus, ele cuida da minha necessidade. Gente, eu vou ter que encerrar. Passou de 1 hora. Mas eu queria falar isso tudo, né? Então vamos pedir a Deus, né? Que Deus abençoe os irmãos. Os irmãos comecem a entender as diferenças, né? O mundo que nós estamos vivendo hoje. A igreja precisa estar preparada. Mas a ordem dos cavaleiros templários, ela vai seguir nessa visão, né? Essa visão de entender que nós precisamos ser participantes da vida das pessoas. Não é lá levar uma cesta básica e vamos para a igreja. Não. É estar presente ali. Hoje, amanhã, depois da manhã, depois. Presente. Levando a palavra de Deus. Chegará momentos que nós vamos comer a palavra de Deus. Isso acontece hoje comigo. Acontece comigo. Eu levei a palavra de Deus para certas pessoas. Tem certas pessoas que falam comigo. Irmão, Deus vai fazer isso na tua vida. Deus vai acontecer. Aconteceu. Hoje eu como da boca dessas pessoas. Eu como. Eu estava tempo atrás, alguns meses atrás, numa situação difícil. Comentei para essa irmã, irmã, a coisa está assim. Minha situação é essa. Estou cercado, irmã. Não tenho o que fazer. Só Deus na minha vida, irmã. Falei para mim, irmã. A irmã, irmão. Tua situação é difícil. Aqui no WhatsApp. A tua situação é só Deus mesmo, irmão. Mas quem sabe, irmão, Deus não vai fazer isso. E fez. Fez. Eu vou até de chorar. De alegria, sabe? Fez. Deus seja louvado.